Graças e paz, amados, estamos iniciando mais um Instrução Cast. Esse em especial é o episódio 100, né? O episódio 100 do Instrução Cast, ali no Spotify, né? Que está liberado em em outras também meios de podcast, e também no YouTube, né? No canal Instruído da Verdade com Roberto Silva. E hoje em especial, né? Nós vamos falar de um tema bastante atual, vamos falar sobre crise de ansiedade. E está conosco como convidada, né, a Ana Midian, né, minha filha, que vai nos ajudar, né, a passar instruções, que é o objetivo, né, desse podcast, na prática, né, do que ela tem vivido, do que ela tem aprendido, né, para poder passar por este processo. Então, vamos iniciar mais um Instrução Cast. Ana Midian, seja bem-vinda. A paz do Senhor a todos, é um motivo de muita alegria estar participando, né, do Instrução Cast, e eu espero poder instruir o máximo de pessoas possíveis, porque é um assunto muito delicado e eu creio que muitas pessoas passam por essa situação. Amém. Então vamos dar início, né? Para dar início, eu vou dar aqui a definição, né, clínica, né, da crise de ansiedade, e depois vamos partir para as instruções, né? E sempre, como sempre, né, usando a sabedoria bíblica como apoio. Aqui tá. A crise de ansiedade é caracterizada por episódios onde os principais sintomas da ansiedade se manifestam de forma muito intensa, né? Ou seja, a crise de ansiedade, ela, porque a ansiedade é normal, todos nós temos, né? E causa algumas sensações, algumas reações que quando entra a crise de ansiedade, essas reações, esses sentimentos, eles são potencializados, né? A parte clínica, a explicação clínica da crise de ansiedade é basicamente isso. Porém, nós vamos tentar, né, entender para poder também passar algumas instruções para todos que porventura de repente está vivendo isso, o que é isso na prática, né? Por isso estamos aqui com a Ana Midian e nós vamos, para dar início, Midian, a sua definição, né? Assim, na prática, o que é ansiedade? Então, a ansiedade, né, como já foi falado, ela causa vários sintomas, sendo que na prática ela é algo muito mais intenso. Ela não só mexe com o coração, com a aceleração, mas também mexe com o seu dia a dia, o seu cotidiano. Ela, dependendo da intensidade, ela te paralisa, no sentido de pensamentos, né, negativos, pensamentos de coisas que pode acontecer, mas na verdade a sua mente coloca algo que pode ser irreal, né? Mas é algo que realmente te paralisa e vai causando alguns sintomas, como algumas doenças que podem ser causadas, ou até mesmo a tua mente pode criar sintomas. Como, por exemplo, eu tive uma experiência de que na minha mente eu ia morrer a qualquer momento e eu ia infartar. É uma coisa irreal que minha mente colocou, até porque já faz uns 3 meses e até hoje eu tô viva aqui, né? E a minha mente colocou que eu iria infartar a qualquer momento, que meu coração ia parar a qualquer momento. E isso, toda vez que vinha um pensamento de morte, que vinha um pensamento de que eu ia morrer, eu começava a sentir os sintomas, exatamente os sintomas. E tinha um erro que eu cometi muito, que foi pesquisar no Google o porquê desses sintomas. Então, automaticamente, como eu já sabia que esses sintomas estavam ligados ao infarto, eu começava a achar que eu ia infartar. Eu começava a sentir dores no braço, começava a sentir dores fortes no peito, começava a sentir o meu pescoço endurecer. E todas as vezes que eu fui na emergência, todos os médicos falaram que era por causa da ansiedade, que não tinha motivo para eu estar infartando. Então, a princípio, a sua atitude, na verdade, estava potencializando mais Sim, ainda esse medo de morte, sim. né, que veio por causa da crise de ansiedade, mas a tua ação inicial, então, era uma ação errada, que foi Sim. alimentando ela. E qual, né, já pegando esse ponto, qual seria a ação certa? Então, quando você tem ali o direcionamento do que fazer, uma coisa que me ajudou muito foi a busca de um profissional, que Sim. é algo essencial, porque se você ali no momento não está conseguindo lidar com a tua mente, você precisa de uma ajuda de uma pessoa
que consiga fazer com que você entenda, porque o psicólogo ele vai te ajudar a você entender a sua própria mente, né. Então uma das primeiras coisas que é o certo é a busca de um profissional, e também você buscar trazer pensamentos positivos, pensamentos, tipo, de realidade. Que se naquele momento você sabe que ali que você não tem o porquê tá acontecendo aquilo com você, se você sabe que a tua mente está te manipulando, você tem que trazer pensamentos no sentido de tipo: "Espera, por que que eu vou infartar? Será mesmo que eu estou infartando? Será que tem o médico já não disse que não tem possibilidade? Então por que tá vindo esses pensamentos na minha mente?". Você tem que combater os pensamentos negativos com questionamento, porque quando você está tendo uma crise de ansiedade, a tua mente ela se coloca no sentido de perigo. Por mais que não tenha perigo nenhum, ela se coloca ali como se fosse um perigo. Então você tem que trazer os questionamentos para a tua própria mente, para que ela entenda que você não está em perigo, que você está bem, entendeu? Entendi. Então, essa questão da ajuda, né, além procurar uma ajuda de profissional, né, para ajudar a entender a situação, que é a função que ele vai fazer, e onde entra, no caso, né, a questão aqui de Deus, da Bíblia, da vida espiritual, nesse sentido da ajuda, né? Seria, por exemplo, a ajuda do profissional tem que se buscar, né, na maioria das vezes, uma vez, principalmente se você não tem muito controle na tua mente, coisa e tal, mas a ajuda espiritual teria que vir primeiro? Tipo, primeiro eu vou buscar a ajuda do profissional, mas a minha prioridade deveria buscar a ajuda em Deus, né? Não, as duas coisas podem ser até paralela, mas não deixar de abrir mão na ajuda de Deus. Porque, tipo, a solução mesmo que você deu, que não estava falando, né, nada da Bíblia, mas é o mesmo ensinamento que Paulo ensina. Paulo ensina que contra a ansiedade, a crise de ansiedade, né, você tem que substituir por coisas saudáveis, memórias saudáveis. Né? Ele fala para trazer à memória aquilo que Cristo fez, as coisas que Cristo fez por você, aquilo que a Bíblia, né, fala ao teu respeito, né, que entra justamente nessa questão que a Midian falou, que é você trabalhar na tua mente, né, porque a crise de ansiedade vai te levar, como ela falou no início, a alimentar com coisas ruins, coisas negativas. Então, eu vejo que o apoio da Bíblia, da palavra de Deus, de uma vida de oração, ela vai te ajudar a alimentar com coisas boas. Né? Que você tem alguém contigo, você tem alguém que cuida de você, você tem alguém que te protege, né? Chega na questão do medo de morrer, mas Deus ele tem o controle de tudo, então ele pode te proteger, tudo isso vai te ajudar, correto? Tu concorda? Qual é o teu ponto de vista no sentido de ajuda, assim, diretamente com Deus, com o relacionamento com Deus, com a palavra de Deus? Então, eu inclusive tive uma experiência, né, com Deus durante esse período de crise, porque eu acredito que nesses momentos a nossa fé ela fica muito abalada, né, porque você está lutando ali contra a tua mente e contra a tua vida espiritual ao mesmo tempo, porque você acredita que Deus está ali contigo, mas ao mesmo tempo a tua mente está dizendo que vai acontecer, o teu corpo está dizendo que vai acontecer, então, tipo, é uma guerra muito constante. Mas nesse período eu me aproximei muito, né, de Deus, porque por ter nascido em berço cristão, eu entendo que o nosso Senhor, ele é o único que vai estar ali do nosso lado, e ele é o único também que pode solucionar e curar essa situação. Porque a partir do momento em que eu comecei a buscar, eu ainda tinha, sim, as crises, mas eu comecei a ter um alívio, eu comecei a ter uma certeza de que tinha alguém ali ao meu lado, sabe. E uma das coisas que, tipo, que me segurou, que me sustentou, foi entender as promessas que Deus tinha para minha vida. Porque no momento em que eu comecei a ter as crises, que eu comecei a achar que eu iria morrer, Deus a todo momento ele me lembrou das promessas que ele tinha me feito. A todo momento ele sempre me lembrava das promessas que ele tinha me falado que iria acontecer. Ele sempre me lembrava de que ele estava ao meu lado, ele sempre ministrou muito ao meu coração. E uma das coisas que ele ministrou ao meu coração é que isso seria essa situação, ele estava permitindo que acontecesse para que lá na frente eu pudesse ajudar a curar outras vidas, através de mim ele pudesse curar outras vidas.
Então, com toda certeza, né, a busca é indispensável nesses momentos. Eu sei que às vezes a gente não tem forças, porque realmente não tem, mas muitas das vezes eu apenas dobrava o meu joelho, chorava, chorava, chorava e saía dali aliviada, porque Deus sabia o que estava acontecendo dentro de mim, as guerras que eu estava enfrentando. Então, com toda certeza, a busca ela é o principal, porque Deus ele nos sustenta. Eu tenho costume de falar que as crises passada sozinha é aterrorizante, mas quando a gente passa as nossas crises com Deus, a gente consegue ter o alívio, a gente consegue ver o lado positivo, né? Que, um exemplo, a minha questão. Eu estava passando por uma dificuldade, mas conseguia entender o propósito de Deus, que era lá na frente eu estaria gerando um testemunho e lá na frente poder ajudar através, né, de Deus curar outras pessoas que também passam pelas mesmas situações. Inclusive, né, aqui já é É a o prova disso. início, exatamente. Então, a busca ela é essencial porque você sente o alívio do Senhor, você entende o propósito daquilo, que você não está passando aquilo em vão, e você também consegue olhar para o final. Você não se sente perdido naquela situação, você consegue entender que vai ter um fim, mas que aquele processo é necessário para o teu amadurecimento, para o teu crescimento, principalmente espiritual. Amém. Isso já nos conduz aqui à segunda pergunta. A pergunta é: quem é cristão tem ansiedade? A resposta já foi dita, né, que tem. Agora, porém, em cima desse assunto ainda, quem é cristão tem ansiedade, Midian? Quero te perguntar algo. Esse momento, o que ele fez subir o teu nível de relacionamento com Deus? Com toda certeza. Com toda certeza. Ou seja, quem é cristão tem ansiedade. Sim, isso. As coisas naturais, né, a Bíblia fala que todos nós estamos sujeitos. Deus ele é justo e as coisas estão todos nós somos sujeitos. Porém, tem uma diferença. Quem não tem Deus, normalmente as circunstâncias, a adversidade, o vento, a tempestade vai destruir. Agora, quem tem Deus, o vento e a tempestade não vai deixar de vir, vai vir. Porém, ele vai sobreviver. E normalmente ele vai sobreviver e ficar mais forte. Né? Então, a Midian já confirmou, né, que esse momento fez que o relacionamento dela com Deus ficasse mais profundo, subisse de nível. Né? Pode dar algum exemplo, então, como foi isso? Como Então, você percebeu, realmente eu estou se relacionando mais com Deus, o efeito, né, assim, que tem acontecido. Então, uma das coisas quando a gente está em crise, que a primeira coisa que a gente faz é realmente, né, se você ali é cristão e tudo mais, é buscar a Deus, é orar, é a oração. E uma das coisas que ativou muito a minha oração foi estar em crise. Tipo, eu estava ali em crise e tudo pra mim, tudo que acontecia, eu dobrava o meu joelho e orava. E através disso foi gerando um relacionamento, foi gerando uma vontade de orar, foi gerando ali algo, realmente uma intimidade. E eu fui entendendo que a oração ela era a chave para vários caminhos e não só para minha cura, mas também para outras questões, para os momentos em que eu estava em guerra comigo mesma, para os momentos em que eu precisava desabafar e tem coisas que pessoas não vão entender, mas Deus, ele ali te compreende. Deus foi falando comigo através da palavra dele, quando eu abri a minha Bíblia. Ele falava ali comigo e era tudo muito natural, flui, né? Tudo muito, muito natural, assim, porque realmente, tipo, eu me tornei mais íntima de Deus. Eu comecei a orar mais, a buscar mais, a ter sede. Uma coisa que me ajudou muito nessas crises foi colocar louvores durante a crise. Tipo, eu estava em casa, estava passando por uma crise de ansiedade, eu colocava o louvor e começava a louvar. E quando eu ia ver, já estava bem mais tranquila, os pensamentos já tinham dado uma diminuída. Então, hoje, né, que eu estou ainda no processo, mas estou bem melhor do que antes, eu consigo reconhecer e entender que a minha intimidade com ele aumentou a ponto de hoje eu realmente ter, vamos dizer, prazer de estar ali orando, buscando, lendo, que era uma coisa que antes da crise eu não tinha. Eu já tinha perdido, tipo, a essência de estar ali constante com Deus.
E a minha constância a partir desse momento de crise voltou, e agora que está melhorando continua, porque ali foi criando, né, uma intimidade com o Senhor, e agora eu creio que a minha maturidade espiritual, tipo, melhorou a partir disso. Então, eu acredito que realmente é uma coisa muito, muito forte. É. Então, porque Deus, ele é especialista em fazer isso, né? Ele pega os momentos ruins que é normal nós passarmos e ele faz, né, produzir algo para o reino dele, algo para benefício também da pessoa, principalmente espiritualmente, né? Deus, ele sabe de todas as coisas, ele está no controle de tudo e ele pode, né, mudar o quadro. Você não entende, pensa, mas ele consegue colocar um propósito em tudo, até nas coisas que a gente considera ruim, né? E muitas das vezes nós passamos por processos em nossas vidas, Deus aproveita, na verdade, esses processos que vêm para que outras pessoas venham ser salvas, alcançadas, né? Como a Midian já falou, que entendeu que esse era um dos propósitos, que é o que eu chamo de processo de cruz. Tem coisas que de repente nós nem precisávamos passar, mas nós passamos, que é o processo de cruz para que outras pessoas venham ser alcançadas. Assim, né, nós vemos na vida de Jó, na vida de Lázaro, né, Deus ele costuma usar desta forma. E aqui, né, a terceira pergunta que nós já entramos nela também é como enfrentar com Deus, né? Aqui a Midian falou algo importante, né, que daqui adiante ela tá saindo, né, desta crise, está ainda num processo de recuperação, mas que daqui adiante o relacionamento com Deus provavelmente vai continuar nessa intensidade. E aqui está uma grande chave, um grande código. Por quê? Porque a crise de ansiedade, ela não é algo que cura, porque, como eu falei, é a ansiedade que todos nós temos potencializada. Então, a qualquer momento, ela pode ser potencializada. Tanto que tu já teve outro momento que teve também uma crise, né? Sim. E se recuperou e teve novamente. Só que, aqui ela entregou uma grande chave. Se você entendeu que, né, você, com Deus, esse relacionamento com Deus, né, ele meio que vai te brindar disso, o segredo é o quê? Passou este momento, continuar o relacionamento. Porque quanto mais você se relacionar com Deus, se alimentar da palavra, a tua mente vai ficar brindada de ser potencializada pela crise de ansiedade. E é bom você estar na prática disso, porque até no momento, quando iniciar já no início, por exemplo, a Midian falou que no início ela tratou de uma maneira errada, ela alimentou o medo, né, que era um dos sintomas. Porém, se você já está com essa vida de relacionamento com Deus, no início, quando já vir isso, tu já vai se alimentar com a coisa certa. Isso aqui é muito importante guardar, né? Que uma vida contínua de relacionamento com Deus, que é o propósito da Bíblia, né? Nos levar a se relacionar com Deus 24 horas. Isso não serve só para enfrentar a crise de ansiedade, mas tudo na nossa vida. Se nós entendermos que não é para buscar Deus só no momentos difíceis, só como estamos no extremo, mas sim em todos os momentos, né, da nossa vida, está aos pés de Jesus, né, como até as passagens de Maria, ela nos ensina isso. Né? Maria, pelo menos na Bíblia, ela é citada 3 vezes que está aos pés de Jesus. Na primeira, ela não está precisando de nada, mas ela está aos pés de Jesus para aprender. Jesus está ensinando e ela está aos pés de Jesus aprendendo. Depois o irmão dela morre, ela está precisando de algo. Aí ela vai aos pés de Jesus também. Mas depois que Lázaro ressuscita o irmão dela, ela novamente está aos pés de Jesus para agradecer. Porque ela ensina aqui justamente isso, que o relacionamento com Deus não é só quando eu estou precisando. Mas se eu não estou precisando de nada, eu estou aos pés de Jesus para aprender com ele. Se eu estou precisando de algo, eu estou aos pés de Jesus porque eu sei que é ele que pode me socorrer. E se ele já me socorreu, eu estou aos pés dele para agradecer. Ou seja, o melhor lugar é estar continuamente, 24 horas, aos pés de Jesus. Que ali tu vai ter socorro, ali ele vai estar contigo passando esses momentos difíceis e ter uma vida de palavra, irmãos. A base da Bíblia, você só pode estar com Jesus, se relacionar com Deus, se você estiver mergulhado na palavra. Jesus, ele dá esse exemplo, ele fala, aquele que ouve a minha palavra e não pratica, é como um imprudente que constrói a casa na areia. Vem o vento, vem a tempestade, a casa é destruída. Porém, o que ouve e pratica é como que constrói na rocha. Aí observe, também vem o vento, também vem a tempestade, porém a casa prevalece de pé. Então, este é o segredo, né? Então, Midian, já para irmos aqui, né, quase
para o final, né? Já estamos chegando aí nos 25 minutos, que é a proposta, 25, 30. O, dá assim, as dicas, né? Como enfrentar, né, tipo um resumo, né, de tudo que já falamos aqui. Como enfrentar a crise de ansiedade e como enfrentar com Deus, né? Assim, pode ser uma rotina, porque provavelmente tu fez uma estratégia, né? É muito importante também os planejamentos, até nesses momentos é difícil parar, mas parar, planejar como vou enfrentar, porque tu já sabe o que tem que fazer. Aí tu tem que criar uma estratégia para colocar aquilo em prática, né? Como, assim, qual é as dicas que você dá para enfrentar a ansiedade? Então, eu vou falar algumas dicas normal, né, do nosso cotidiano e depois falarei as dicas com Deus. Sim. Uma das primeiras dicas é você, por isso a ajuda de um profissional, descobrir o que te dá gatilho, porque a ansiedade ela é uma das coisas que ela é acionada por gatilhos. Descobrir o que te traz gatilho e descartar ou sair, seja o que for, um ambiente, uma pessoa, enfim. Você vai saber, né, ali com o acompanhamento do psicólogo, o que fazer. Ele vai te direcionar. Então, a primeira coisa é descobrir o gatilho que te causa ansiedade. Começar também a trazer para você coisas que te fazem bem, que te tiram ali daquele pensamento ruim, daquela situação ruim, por exemplo, um exercício, uma, uma rotina de lazer, procurar ter mais momentos de lazer, escutar um louvor, ler a Bíblia, obviamente. Então, tipo, buscar ali como se fosse um escape para você sair daquele problema, né? Uma coisa que te traga prazer de estar fazendo para que você se distraia daqueles pensamentos. Procurar também é, se cuidar em todos os sentidos, porque também tem influência em outras coisas, como saúde, essas coisas assim, buscar realmente estar ali se cuidando. E com Deus, né? Com Deus, buscar ter uma vida mais íntima com Ele, buscar mais a palavra. Oração é a chave para tudo, não tem como você sair dessas crises sem a oração, porque ali você, além de estar, né, fazendo um desabafo com Deus, está ali conversando com Deus, porque Ele é o seu melhor amigo, você também vai estar ali sendo tratado. Então, a oração ela é a chave para todas as coisas, inclusive para sair da crise de ansiedade e buscar a Deus. Sai, vai para cultos. Eu, quando estava muito em crise, eu comecei para consagração e foi, eu acho que um dos momentos mais libertador assim para mim, pois eu buscando estava conseguindo, né, sair das crises. Então a busca constante ela é muito importante. Então buscar fazer algo que seja para o seu bem, coisas positivas, coisas que te tragam prazer, coisas que te tragam alegria, que vai substituir esses pensamentos negativos, esses momentos que são ruins. Então acho que trazer coisas positivas é uma das principais coisas para você poder sair dessa crise. Entendi. Então, é o que a ciência até ela já descobriu isso, né? Que para curar um trauma do passado, para curar coisas que te dá gatilho, você tem que substituir por memórias saudáveis, coisas boas, né? Então, este temos que entender que depende muito de nós, né? Até no ambiente da fé, como sempre estou falando, a fé ela só é válida quando é a fé em ação. Nós temos que fazer a nossa parte, né? Jesus ele fala o que tem que fazer para você ter o resultado que você espera. Então temos que se cuidar, temos que buscar, né, eliminar esses gatilhos e primordialmente, né, não só para esse caso, mas para tu ter uma vida saudável, buscar um relacionamento profundo com Deus, com a palavra de Deus. Eu quero aqui encerrar também lendo o que Jesus ele fala aqui em Mateus 6, do 25 ao 34. Jesus ele vai, né, falar sobre ansiedade. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto no vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós
melhores do que elas? Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirás muito mais a vós? Ó pequena fé! Portanto, não fiqueis ansiosos dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que vestiremos, porque todas estas coisas os gentios buscam. Porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis ansiosos, pois, com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficientemente é ao dia do seu próprio mal. Olha só, aqui Jesus ele dá um conselho maravilhoso e ele chama, né, para ele. Ele está falando, confia nele, confia no Deus que você serve, confia em Jesus, e entrega, coloca a tua ansiedade sobre mim, tudo aquilo. Não fique ansioso, preocupado, porque se você ficar ansioso, preocupado, tu não vai poder resolver nada. Mas se você confiar em Deus e buscar primeiramente o reino de Deus, aqui ele já está falando dessa substituição. Em vez de você ficar preocupado, ansioso, né, com esses devaneios, né, com coisas que nem existem, pensamentos, coisas que nem existem, busca o reino de Deus. Busca a justiça de Deus, ou seja, busca fazer a vontade de Deus, praticar aquilo que Deus te ensina. Busca levar Deus para outras pessoas, né? É ocupar o seu tempo, porque ansioso é o quê? É preenchimento, né, num tempo desocupado ou excesso de futuro. Em vez de você viver o presente, tu está vivendo o futuro. Então ele está falando, para cada dia basta o seu mal, viva hoje. Começa a viver hoje buscando o reino de Deus, começa a viver hoje se relacionando com Deus e vivendo a tua vida hoje. Tu vai planejar o amanhã, tu vai tomar atitude, né, para um amanhã melhor? Sim, ele não está anulando isso, mas ele está falando, a tua preocupação não pode resolver nada. Mas a tua atitude hoje pode. Entendeu? Porque o que você semeia hoje é o que você vai colher no futuro. Então, se você está se preocupando, você está com esses devaneios, com coisas que nem aconteceu ainda e provavelmente nem vai acontecer, tu está perdendo tempo de semear o teu futuro. Então, Jesus ele chama e ele diz, né? Confia nele. Porque se ele cuida de tudo isso, porventura ele não pode cuidar de você? Se preocupa com comida, com vestido, coisas, né, naturais. Não é o corpo muito mais importante? E quem criou o corpo? Foi Deus. Ele criou o corpo, então ele tem todo o poder, toda a autoridade. Então, né, a instrução principal aqui, eu creio que é essa. Confia em Deus. Deus, ele pode todas as coisas, né, como a Midian falou, ele pode curar, ele pode restaurar, ele pode transformar, mas ele precisa que você confie nele. Deus, ele é um Deus recíproco. E pela tua justiça, ele não pode agir sem a tua permissão. Se você não se aproximar de Deus, ele não se aproxima de você. Né? Aquele que me honra, eu o honrarei. Toda a Bíblia você vai ver um Deus recíproco, né? Que ele, por causa da sua justiça, não que ele não pudesse, mas ele auto se limitou para nos dar o livre arbítrio e pela sua justiça. Ele é um Deus justo. Então aquele que busca encontra, né? Aquele que bate a porta abre. A palavra de Deus fala. Então, né, que nós possamos lançar, né, toda a nossa ansiedade sobre ele, porque para isso, né, ele veio, ele morreu na cruz para nos dar a salvação e levar todas essas dores, né? Vai haverá um dia. Futuramente nós se preocupamos com o futuro, com a morte, né? Mas ele venceu a morte. Ele nos deu uma eternidade. Né? O máximo que pode acontecer na gente aqui na Terra é a morte, né? Morte na Terra acabou. Porém, a Terra é um período curto comparado com aquilo que Deus tem para nós, né? Que é uma eternidade. Eu acho que se nós colocarmos o foco mais na eternidade e vivermos a vida aqui, né, aproveitando ao máximo, né, se dedicando, sendo zeloso, fazendo a vontade de Deus, né, porque é a oportunidade que ele nos deu, e grato por isso, mas olhar o futuro, né, que é a eternidade, nós vamos evitar muitas coisas, né? Então, Ana Midian, né, foi um prazer receber aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu espero que, né, esta mensagem alcance muitas pessoas, porque realmente é algo que tem atacado muitas pessoas, né? Eu acho que vai ser necessário, mas que foi um prazer. Obrigado por participar. Pode eu agradeço, falar, eu agradeço muito, né,
pois eu já vejo, né, o meu testemunho, o testemunho que eu estou gerando já é uma oportunidade de chegar em outras vidas e isso é muito gratificante, poder instruir outras vidas a talvez até evitar, né, a passar pela situação que eu passei, tendo informações de Deus que realmente com ele a gente consegue passar, então é um motivo de muita gratidão poder alcançar outras vidas, né? Esse eu acho que é um dos principais chamados, né, que Deus tem conosco, é o ID. Então, eu acredito que vai sim alcançar vidas e eu creio que Deus vai fazer a transformação. Amém. Então esse foi mais um Instrução Cast. Se fez sentido para você, pega o link, compartilhe com o máximo de pessoa que puder.